Bom dia! Lindo e maravilhoso dia na presença desse Deus maravilhoso que nos ama, que nos criou, que é nosso Pai, nosso Papai, Pai amado. Espero que você tenha já preparado o seu coração. Eu mandei aqui um louvor, a música de título Behold, da Hillsong. Está aqui no YouTube, está no Spotify. Para você que está ouvindo diretamente do Projeto Bíblia para Iniciantes, do YouTube, você pode ir lá buscar essa música e preparar o seu coração, de preferência vendo esse vídeo desse momento sobrenatural, naquele lugar ali. Pensar que eu estive ali, que sonho, que maravilhoso, que sensação, como se estivesse nos céus. E hoje nós vamos para o dia 61 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Estamos no finalzinho do livro de Mateus. Coisas fortes estão para acontecer aqui. O mundo está prestes a ser transformado. O mundo está prestes a ter o maior divisor de águas da história da humanidade. E no começo do capítulo 26 de Mateus, Jesus, tendo acabado todos estes ensinamentos, que ele colocou no capítulo 24, 25, falando sobre o fim dos tempos, como foi importante ele falar sobre isso, e terminando todas essas exortações, essas advertências, dizendo do fim dos tempos, do grande julgamento, da volta de Jesus, do Filho do Homem, como será. Então, colocando tudo que vai acontecer no futuro, pois Jesus já sabia exatamente de tudo como seria, e era importante que ele pudesse ensinar isso, que ele pudesse advertir a mim e a você. Estamos aqui 2000 anos depois, ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus ensinamentos, e como é forte, como é atual, como é importante, como é o alimento para mim e para você, o manual da vida. Terminando tudo isso, Jesus disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa. E a Páscoa era uma celebração anual da cerimônia que Moisés instituiu lá no monte, lá na saída do povo do Egito. Páscoa significa passagem. E Jesus tinha de morrer na Páscoa, para que essa passagem também fosse celebrada nesse dia tão importante para o povo de Israel na época, para que todas as pessoas pudessem entender que, assim como o anjo da morte passou sobre o Egito naquele tempo lá de Moisés, onde Moisés falou que tinha cada família, cada casa deveria sacrificar um cordeiro naquela noite. Sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta de entrada de cada casa, porque aquele sangue daquele cordeiro iria identificar o povo de Deus. E o anjo da morte passaria por essas casas e não entraria, ou seja, estariam protegidos da morte.
E nos lugares onde não tivesse essa proteção do sangue do Cordeiro, o anjo da morte entraria e ceifaria a vida do primogênito, até dos animais. E naquela noite houve grande choro, grande desespero por parte daquelas pessoas no Egito, aquele povo do Egito. E o faraó desesperado, essa foi a 10ª praga, depois de tudo aquilo que Deus já vinha fazendo, daqueles milagres, daquelas pragas. Na última praga, no sacrifício do primogênito, de cada egípcio, ali Faraó libertou o povo de Deus da escravidão. E é esse o significado da Páscoa. É esse o maior significado da morte de Jesus. Jesus escolheu esse momento para selar a sua morte, para selar e para trazer o significado certo para a Páscoa, para a sua morte, que é ele morreu para que nos libertasse do, da escravidão, do pecado, nos libertando da escravidão do pecado para a liberdade de uma vida repleta de abundância, uma vida repleta de alegria, uma vida leve. Não temos mais algemas nos prendendo ao pecado por causa do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, Jesus, é o Cordeiro. Como eu já falei várias vezes aqui, não há mais necessidade de sacrifício de animais, de serem imolados animais, sacrificados, colocados no altar para tirar o pecado do homem, não. Jesus, é importante o entendimento disso. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? A Páscoa, para que nós pudéssemos passar essa passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida. E muitas vezes passando pelo deserto, passando por provações, passando por ensinamentos, por ausências, muitas vezes não entendendo exatamente como Deus faz, mas tendo a consciência que Canaã está logo ali, a terra prometida está logo ali. E é pelo sacrifício, pela morte de Jesus, pelo sangue que ele derramou por mim e por você. É importante você e eu termos essa consciência. Amém? Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Ali eles deliberaram, ali eles decidiram no conselho: vamos matar Jesus. Mal sabiam eles que Jesus já sabia de tudo isso, que eles estavam sendo, até eles, com esse coração duro, estavam sendo usados para o propósito de Deus, assim como o próprio Faraó também foi usado. Agora era a hora dos fariseus, era a hora dos escribas, dos sacerdotes, dos anciãos serem usados para o propósito maior que Jesus estava prestes a passar. E com a ajuda deles, porque sem eles Jesus não teria sido crucificado. E com a ajuda deles, Jesus foi crucificado. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Eles queriam matar Jesus, mas que não houvesse tumulto, mas não tinha como. A morte de Jesus é um marco na história. Não tinha como silenciar o povo. Não tinha como esse fato não transformar a humanidade. E eles não sabiam disso. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, olha só, olha na casa de quem ele estava. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Os leprosos eram discriminados, marginalizados da sociedade. Ele estava na casa de um leproso. É importante aprender com isso. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando a ele à mesa. Lógico, Jesus permitiu isso. Ela deve ter pedido a permissão de Jesus, ela não chegaria derramando um vaso de alabastro se Jesus não permitisse. Então, com a permissão de Jesus, ela derramou sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Eles não estavam preocupados em dar o dinheiro aos pobres. Eles estavam preocupados em julgar a atitude daquela mulher. Eles estavam com uma crença de escassez. Eles não tinham ainda a noção de que Jesus, Filho de Deus, Jesus, Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus era o dono do ouro e da prata. Jesus transformou a água em vinho. Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou 5.000 pessoas com 2 pães e 5 peixinhos. Eles tinham esquecido a crença deles, por mais que eles tinham visto quantas coisas Jesus fazendo, andando sobre as águas. Nem a natureza parou Jesus, acalmando a tempestade. Eles ainda tinham uma crença de escassez. Eles ainda se voltavam para aquilo que eles viveram na infância, que viveram até aquele momento, uma crença de escassez, uma crença de que os recursos são limitados, limitados. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Isso foi importante. Ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus quebrou os discípulos ali. Algo que os discípulos estavam condenando, Jesus exaltou. Eu já falei há pouco tempo, alguns capítulos atrás, um trecho que fala que os humilhados serão exaltados. Aquele que se exaltar será humilhado, e os humilhados serão exaltados. Aquela mulher estava sendo humilhada ali, estava sendo julgada, estava sendo condenada. E Jesus exaltou a atitude humilde desta mulher, porque ela louvou a Jesus, que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A ti, Senhor Jesus. E ali Jesus declarou isso. E Jesus, ele tinha a crença de identidade tão bem definida, ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema de, o que os outros vão pensar? Será que se eu deixar esse vaso de alabastro cair sobre a minha cabeça, o que as pessoas vão pensar? Que desperdício.
poderia ter sido dado aos pobres. Jesus não estava nem aí para o que os outros iam pensar, porque ele sabia quem ele era. Então aqui nós podemos identificar dois lados da moeda. O lado dos discípulos, com uma crença de escassez, uma crença de limitação. Os discípulos viviam no mundo de limitações. E por outro lado, Jesus vivia no mundo de possibilidades, no mundo de infinitas possibilidades, no mundo de abundância, onde não há limite de recursos. Todos os recursos necessários estão à nossa disposição. O dinheiro é uma energia que vem para quem tem a crença certa. Jesus não precisava de dinheiro em si, porque tudo o que ele precisava, ele tinha, estava à disposição 100% do tempo, porque ele sabia que era filho do dono do ouro e da prata. Ele era dono do ouro e da prata, porque o filho do dono é dono também. Então, ele sabia disso. Ele sabia disso. E ele sabia do futuro. Quando ele falou: aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para sua memória. Jesus já sabia que hoje eu e você estaríamos lendo essa passagem. Jesus sabia que estaria escrito na Bíblia. Jesus sabia que esse fato seria marcante para mim e para você. Se foi para Jesus, que seja também marcante para mim e para você, que eu e você possamos aprender com essa mulher, que eu e você possamos também, assim como esta mulher, derramar os nossos bens, derramar o nosso melhor, derramar a nossa essência, derramar tudo que nós temos e somos, derramar a nossa excelência aos pés de Jesus. Que possamos aprender com essa passagem, que possamos louvar a Deus, a Jesus, exaltar o seu santo nome, hosana nas maiores alturas. Amém? Que hoje seja um dia de louvor e adoração a Jesus. Que você, que eu possamos louvar a Jesus com as nossas vidas, dar o nosso melhor a Jesus. E amanhã continuamos. O pacto da traição, a entrega de Jesus, a prisão, Jesus no Getsemane, as partes mais fortes do Evangelho de Mateus. Eu estou entusiasmado para viver isso com você. Tamo juntos. Um beijo no coração e até amanhã. E até amanhã.